Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender tudo sobre equação do primeiro grau. Sabe aquelas sentenças matemáticas com uma igualdade e um valor de x para descobrir? É isso que a gente vai aprender a resolver nessa aula de hoje. Esta aula faz parte de uma playlist completa sobre matemática básica. Então vem comigo que a gente vai aprender tudo sobre equação do primeiro grau. Vamos lá! Muito bem, então a equação do primeiro grau na variável real x. Real por quê, professor? Real porque esse x ele pode ser qualquer número real. Vocês podem, se vocês não lembram lá dos conjuntos, tem os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais, reais, né? Vou deixar num card aqui em cima uma aula sobre conjuntos que eu fiz, e aí depois vocês podem ir lá e conferir o vídeo e complementar esta aula aqui, tá bom? Então, esse valor de x, ele pode ser qualquer número real. Qualquer número que vocês pensar aí, tá? 0, 1, 2, 0,5, raiz de 3, raiz de 2, qualquer valor desses daí, tá bom? Aí, esta equação por quê, professor? Porque ela é uma expressão algébrica que tem uma igualdade. Quando a gente tem uma igualdade, a gente diz que ela é uma equação. E ela é uma equação do primeiro grau. Por quê, professor? Porque o nosso x aqui, a nossa variável, ele tem como expoente aqui um valorzinho de 1, né? Ah, professor, mas não estou vendo o número 1 aí. Sim, é porque ele fica subentendido que é 1. Percebam, se eu olho para esse x aqui, quantos x eu tenho? Eu tenho 1x, né? Então, o expoente dele é 1. Em alguns casos, a gente pode ter uma equação do segundo grau, onde o expoente aqui da nossa variável x, ele vai ser 2 daí, tá bom? Muito bem. Então, é entendido por que é a equação do primeiro grau. Esse aqui sempre vai ser o formato geral dela. Sempre um número, uma constante a, multiplicando a nossa variável x, mais uma constante b aí, que pode ser, essas constantes podem ser quaisquer números reais também, tá? O único detalhe aqui é que o nosso a nunca pode assumir valor igual a zero, tá? Sempre tem que ser diferente. Por quê? Porque se aqui for zero, 0 vezes x, vai eliminar essa parcela aqui, vai dar zero, né? Então meio que sumiria o x daí. Quando não tem a presença de um x, de uma variável, né? A gente diz que isso não é uma equação do primeiro grau, tá bom? Entendido isso, agora a gente vai fazer alguns exemplos de como encontrar esse valor de x, tá bom? Então vamos lá. Aqui então temos o exemplo que diz o seguinte: determine o valor de x que satisfaça a equação. Pois bem, então aqui temos uma equação, né? 2x menos 8, que é igual a zero. Tá bom. Então a gente tem que determinar qual é o valor real desse x aqui, que quando multiplicado por 2 e subtraído de 8, dá igual a zero, tá? Então, o processo é o seguinte, ó. Vamos pegar e isolar esse 2x aqui, porque é o terminho que contém o nosso x, e é ele que a gente quer descobrir. Então, a gente isola em um dos lados da igualdade. Então, este 8 aqui, ó, vamos pegar e passar ele para o outro lado da igualdade, deixando ele sozinho do lado de cá, tá? O que que acontece? Para mim passar, né, para o outro lado, eu devo inverter a operação que ele está. Então, se ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa de subtração, que é adição. Então, adição e subtração são coisas inversas e multiplicação e divisão são coisas inversas, tá? Então, você está subtraindo, vai passar adicionando, mais, né? Então, vai ficar assim, ó, 2x igual, o zero já está lá, então continua, e aí mais o 8, né? Passou com a operação contrária. Agora, o que a gente vai fazer, ó? 2x igual a 0 mais 8. 0 mais 8 é 8, né? Muito bem. Agora, ó, percebam que temos 2 vezes 1x. E isso dá 8. Eu quero tirar esse 2 que está atrapalhando aqui nesse lado esquerdo.
né? Eu quero que fique somente o x, porque eu quero saber o valor de 1x. Então eu vou ter que pegar esse 2 e passá-lo para o outro lado da igualdade, tá? Como que eu faço? Para passar para o outro lado da igualdade, eu passo com a operação inversa. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, x igual a 8 dividido por 2, tá bom? E agora, então, quanto que é 8 dividido por 2? É 4. E essa daqui é a nossa resposta. Então, o valor de x, ele é 4 e satisfaz esta nossa equação de primeiro grau aqui em cima. Vamos pensar junto, ó. Se aqui é 4, 2 vezes 4 é 8, né? Então, se aqui é 8, 8 menos esse 8 dá 0. Fechou, né? Então, quando a gente resolve uma equação, a gente busca um resultado, nesse caso foi 4, que satisfaz a sentença acima, que deixa ela verdadeira, tá? Agora a letra B, ela possui as mesmas características, porém existem x dos dois lados da igualdade aqui, né? E também existem números dos dois lados. Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo é passar os x todos para a esquerda e os números todos para a direita, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, 9x já está na esquerda, fica da mesma forma. Acontece que o menos x está na direita e a gente vai passar para a esquerda, tá bom? Se ele está subtraindo, ó, está subtraindo, passa com a operação contrária, que é somar. Então vai passar mais x igual. O 26, ele está aqui do lado da direita, né? E ele deve continuar na direita, então vai ficar da mesma forma, 26 positivo. E o nosso 6 aqui, ele deve passar para a direita da nossa igualdade. Ele está aqui, nesse caso, adicionando, né? Tá mais. Vai passar com a operação inversa, que é subtrair, né? Menos. Então vai passar menos 6, tá? Agora é muito simples. Quanto que é 9x mais 1x? Vai ser 10x. E quanto que é 26 menos 6? É igual a 20, né? Portanto, temos que x é igual a 20 dividido por 10. Por quê, professor? Porque o 10 ele estava multiplicando. E eu quero deixar só o x na esquerda. Então, ele passa com a operação contrária da multiplicação, que é dividir. Tá? Então, quanto que é 20 dividido por 10? É igual a 2, tá? E realmente funciona, tá bom? Ó, se a gente substituir aqui, vai ficar assim, ó. 9 vezes 2 é igual a 18. 18 mais esse 6 aqui dá 24, tá bom? Vamos só escrever aqui em cima para a gente fazer o teste, né? 24 igual, se eu coloco no lugar desse x aqui 2, fica 26 mais o menos 2. 26 menos 2 vai dar 24 também, né? Então, realmente vale a sentença, né? Ela realmente é verdadeira quando o x é igual a 2, tá? Então, deixa eu apagar aqui em cima, que isso aqui não é necessário, tá? Correto. Então, aqui a gente encontrou os dois valores de x que satisfazem esta e esta equação de primeiro grau, tá? Agora, vamos para mais duas, tá? Aqui a ideia é a mesma, tá? Elas ficaram um pouco mais estranhas, as nossas equações de primeiro grau, mas o processo de resolução é o mesmo. Vamos deixar os x de um lado só da igualdade e os números do outro, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho um x que está no denominador. Eu preciso isolá-lo em um lado, no numerador, na parte de cima da fração, e isolado sozinho em um dos lados, tá bom? Então como que a gente vai fazer? O processo aqui, ó, é o seguinte. Vamos pegar esse menos 2 que está aqui subtraindo e vamos passá-lo para a direita aqui da nossa equação com a operação inversa, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 sobre x é igual a 0 mais 2, tá bom? Então 0 mais 2, tá? Quanto que é 0 mais 2? 0 mais 2 é exatamente 2, né? Então fica assim, 4 sobre x igual a 2, tá bom? Agora o que acontece?
Precisamos que esse nosso x aqui, ele vá para um lado da equação e fique na parte superior, tá? Aqui no lado esquerdo ele está embaixo. Acontece que se ele for, ele está dividindo, né? Se ele for para o outro lado, ele vai passar com a operação contrária, inversa da divisão, que é multiplicação. Então ele vai vir aqui do ladinho, ó, ele vai colar aqui, ó. Ele já vai ficar na parte de cima, que é o que a gente quer, um primeiro passo, né? Então o que a gente vai fazer? Vai ficar assim, ó, 4 igual 2 vezes o x. Recapitulando, o x estava embaixo dividindo o 4, né? Então eu passei para o lado direito da igualdade com a operação contrária, que é multiplicação, tá? Agora o próximo passo é o que, professor? Eu quero que o nosso x aqui ele fique sozinho em um dos lados da igualdade. Tanto faz se ele estivesse aqui na esquerda ou, neste caso, ele está na direita. Tá? Independente se é na direita ou na esquerda, ele precisa ficar sozinho em um dos lados. Ele está na direita, então vamos deixá-lo aí. Quem a gente vai tirar da direita? Vai tirar esse 2 que está atrapalhando e vamos passá-lo para a esquerda junto com o 4. Então vai ficar assim, ó, esse 2 aqui, ele vai passar para o lado de cá, da igualdade, dividindo, né? Então vamos puxar uma flecha que vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 é igual a x, tá? E agora, basta a gente identificar quanto que é 4 dividido por 2. É 2, né? Então, temos como resultado aí 2. Quer dizer o quê? Que x, ele deve ter valor 2 para que esta equação seja verdadeira. Vamos tentar colocar esse 2 aqui na nossa equação para ver se fecha, né? Reparem, 4 dividido por 2 é 2. E 2 menos esse 2 aqui dá 0. Então, fechou. A resposta realmente é o nosso 2 aqui, tá bom? Agora vamos para a letra D aqui. Bom, aqui o processo é semelhante, só que a expressão, a equação de primeiro grau, ela é mais extensa. Percebam que a gente tem esses parênteses aqui distribuídos. Então, o primeiro processo vai ser resolver os parênteses, né? Retirar esses parênteses. Como que a gente faz isso, professor? A gente vai fazer a distributiva. Ó. Vamos pegar o 4 que está aqui fora e vamos multiplicar os elementos que estão dentro do parênteses, o 2 e o x, tá? Aqui para o 5 a mesma coisa. 5 vezes o 2, 5 vezes o 3x. E aqui no caso do 4 também, ó. 4 vezes o 2x e 4 vezes o 6, tá bom? Então primeiro vamos fazer todas essas multiplicações, depois a gente agrupa os números de um lado e agrupa os x todos de um lado da igualdade, tá bom? Então vamos ver quanto que dá aqui, ó. 4 vezes o 2 é exatamente 8. 4 vezes o menos x é exatamente menos 4x. Agora, mais 5 vezes o 2 é igual a 10. E mais 5 vezes o 3x é igual a 15. Então, mais 15x. Isso vai ser igual, ó. Igual. Agora a gente faz a multiplicação do 4. 4 vezes 2x é igual a 8x. E 4 vezes 6 é igual a 24, positivo. Muito bem. Então, agora a gente já tem aí elementos x e números, tá? Então, vamos pegar os x e passar todos para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente já tem 2 na esquerda, né? E 1 na direita. Então, vamos passar esse que está na direita para a esquerda, tá? Então, vai ficar assim, ó, professor. Menos 4x. Aí tem esse 15x aqui que vai continuar ao lado esquerdo. E esse 8x aqui, ele está positivo, né? Ele tem um mais aqui na frente. Não tem nada, tem um mais, né? Então, se ele está somando, ele vai passar subtraindo do outro lado. Com a operação inversa, né? Menos 8x. Ok, então vai ser igual. Agora vamos colocar os números todos na direita, tá bom? Então aqui a gente já tem o 24 na direita, ele vai permanecer positivo. Porque ele não passou para o outro lado da igualdade, ele continuou no mesmo lado. E vamos ter que alterar as operações desses dois aqui. O 8 está somando, vai passar subtraindo.
e o 10 está somando, vai passar subtraindo também, né? Agora, basta fazermos as operações aqui, unirmos todos esses x e unirmos todos esses números. Então, como que fica aqui, professor? Ó, 15 menos 8 são 7x. 7x menos 4x são exatamente 3x. Conferem aí, 3x. Isso vai ser igual a, agora do lado direito, 24 menos 8 é igual a 16. 16 menos 10 é igual a 6. 6 positivo, tá? Agora, o que eu quero? Eu quero saber o valor de um xzinho. E aqui a gente tem 3x. Então eu preciso tirar esse 3 que está aqui e passar para o outro lado da igualdade, tá bom? Se ele está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, que é a operação inversa. Então vai ficar o quê? Ó, x igual a 6 dividido por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? É 2. Logo, o valor de x que satisfaz esta equação de primeiro grau aqui em cima é igual a 2. Então, quando a gente substitui aqui, ó, o 2 nos x, então a gente tem que este lado aqui tem o mesmo valor que este lado aqui. Como se fosse uma balança, né? Este lado esquerdo teria o mesmo peso que o lado direito, tá bom? Não vou fazer o teste, mas eu deixo a cargo de vocês aí tentar substituir e ver que fecha realmente, que os dois lados, direito e esquerdo, assumem o mesmo valor, tá bom? Agora, um fato muito importante das equações de primeiro grau é que, principalmente que cai em Enem e em vestibulares, é ter que ler alguns problemas matemáticos, né? Um texto, fazer a leitura dele, interpretar, montar a equação e resolver, tá? Então, esse próximo exercício que a gente vai fazer agora aqui, ele é exatamente isso. Vamos ler o que está proposto aqui no problema, e aí, a partir da equação que a gente montar, vamos resolver e achar qual é o valor resposta aqui. Então, vamos começar a leitura. Esse daqui é um problema matemático formulado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, adaptada. Então, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui a parcela fixa. Então, saiu do lugar, tem que pagar a parcela fixa. Valor aí fixo, que a gente vai ver qual é. Esse valor ele é chamado de bandeira. E também uma parcela variável. Então, tem a fixa e tem a variável, tá? Essa parcela variável, ela depende do quê? Ela é uma função da distância percorrida. Então, ela vai depender de quantos quilômetros a gente percorreu, tá? Essa parcela variável aqui vai ser maior quando a gente andar mais e menor quando andar menos, tá? Então, vai variar de acordo com a quilometragem que a gente fizer, tá? Então, como que vai ser aí a nossa fórmula, digamos assim, a nossa equação, tá? Então, vai ter a parcela variável e mais a parcela fixa. Isso daqui vai dar o valor da nossa corrida, tá bom? Então, vamos ver agora quanto que é esses valores aí da parcela fixa e da variável. Aqui diz o seguinte, se o preço da bandeira, que é a parcela fixa, é R$ 4,60, então vamos colocar aqui R$ 4,60 para a parcela fixa. E também o quilômetro rodado é 96 centavos para cada quilômetro. Então quer dizer o quê? Que a gente vai ter que pagar aí 0,96 para cada quilômetro, né? Então percebam, se eu andar 1 quilômetro vai ser 1 vezes o 0,96. Se eu andar 2 quilômetros vai ser 2 vezes o 0,96. Se eu andar 3 quilômetros vai ser 3 vezes o 0,96 e assim por diante. Essa parcela aqui, ela vai depender de quantos quilômetros a gente andar, tá bom? E aí ele termina assim, ó. Qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$19? Então ele nos dá o valor final da corrida aqui, que é R$19. E aí ele diz que a gente deve determinar quantos quilômetros aí a pessoa percorreu. Então é basicamente o que a gente estava fazendo até agora. Resolver a equação de primeiro grau e encontrar qual o valor desse x, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo aqui, professor?
Vamos pegar esse 4,60 e passar para o outro lado da nossa igualdade, com a operação inversa. Aqui ele está somando, né? Vai passar do outro lado subtraindo. Então vai ficar assim, ó, 0,96 vezes x vai ser igual aos 19, que já está na direita, menos 4,60, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Vai subtrair esses dois valores. Quanto que é 19 menos 4,60? Vão ser exatamente 14,40, né? Então 0,96x é igual a 14,40 reais, né? Bom, agora o próximo passo é o seguinte. Eu quero saber o valor de 1x. Eu não quero saber o valor de 0,96x. Então a gente vai pegar esse 0,96 que está multiplicando o x e vai passar para o lado de cá com a operação inversa da multiplicação, que é divisão. Então vai ficar assim, ó, x igual a 14,40 dividido por 0,96, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer agora? Dividir, tá? Ah, professor, vamos ter que fazer a divisão lá com a chavezinha? Vamos ter que fazer, tá? Porém, quero conversar com vocês antes disso, para a gente já ter uma ideia de qual seria a resposta, né? Percebam que já dá para fazer uma aproximação mental da resposta, né? Percebam. Pensem que o 0,96, né, raciocinem, ele é muito próximo a 1. Então, vocês concordam, né? Então, se eu pego um número qualquer e divido por 1, a resposta é sempre ele mesmo. Então, se aqui fosse 1, a resposta seria 14,40. O 0,96 não é 1, mas ele é muito próximo a 1. Então, a gente já sabe que mais ou menos vai ser 14,40. Eu já chutaria a letra A, 15 quilômetros, mas não vão ficar chutando aleatoriamente. Vamos fazer a conta e comprovar isso, tá bom? Então, ó, isso já vai servir para a gente praticar as divisões com números com vírgula, né? Então vai ficar assim, ó, 14,40 dividido por 0,96. Qual que é o processo de resolução agora? Vamos ter que pegar essas vírgulas e passar todas para a direita dos nossos números. Então essa aqui vai ter que passar uma, duas vezes para cá. E para cada vez que eu puxo essa daqui para cá, eu posso puxar essa daqui para cá também. Então vocês vão ver que vai fechar certinho, ó. Se eu puxo aqui para trás do 4, puxo essa daqui também para trás do 9. Puxo essa aqui mais uma vez para trás do 0, puxei essa daqui para trás do 6. Então, realmente aqui vai ficar assim, ó. 1440, porque a vírgula ela parou aqui, né? Então esse é o número 1440. E se a vírgula parou aqui, esse daqui é o número 96, né? Então, dividido por 96. O que acontece? Acontece que se a gente fizer a divisão de 14,40 por 0,96, é a mesma resposta do que dividir 1440 por 96, tá? Então vamos fazer essa divisão aí, ó. Como que a gente começa, professor? Se eu pegar só o 14, 14 é menor que 96, então não vai dar. Então a gente vai pegar o quê? Vai pegar até o 4 aqui, ó. Então vai ficar 144. Vamos ter que pensar em um número que vezes o 96, algum número que vezes 96, dá no máximo 144. Vai ser o 1, né? Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 96 é 96. Quanto que é 144 menos 96? Vai dar 48, né? Então a resposta aqui da subtração vai ser 48. Agora, qual que é o próximo passo? Eu tenho esse zero aqui para baixar ainda, então vou baixar ele. Quanto que ficou agora? Ficou o número 480. Tem que pensar em algum número que vezes o 96 dá no máximo o 480 aqui. Então, qual é o número que vezes 96 dá no máximo 480? Eu chuto 5. Então, vamos testar com o 5. Se passar, a gente testa o 4, tá? Então, se a gente colocar 5 aqui, ó, então vai ficar assim, ó, 5 vezes o 6 dá 30. Então, vem o 0 aqui e o 3 aqui. Agora, 5 vezes 9 dá 45. 45 mais o 3 que está lá em cima é 48. E aí deu bem certinho 480.
tá bom? E já vai zerar aqui a nossa conta. Logo, a nossa resposta aí da divisão é 15. Portanto, então, o nosso valor do x aqui será 15. 15 o quê, professor? 15 quilômetros. Vai ser o que ele vai ter que rodar para gastar esses R$19 aqui. Então, 15 quilômetros. Essa é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente for aqui para as alternativas, então vai ser qual alternativa? Alternativa A aqui, né? 15 quilômetros. Então esse exercício aqui é bem interessante porque a gente pratica a leitura, a interpretação do exercício, a montagem da equação e a resolução da mesma. Então ele é um combo, né? E aí, com isso, vocês já estão preparados para fazer qualquer resolução de equação do primeiro grau, tá? Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. E se vocês gostaram desse vídeo e ainda não são inscritos, eu vou pedir para vocês que vão aí embaixo, deixem o seu comentário, deixem o like e também se inscrevam no meu canal. Vão lá no sininho e coloquem todas as notificações, que aí quando eu postar um novo vídeo como esse, vocês vão poder estar assistindo e recebendo mais aulas como essa, tá bom? Desejo a todos bons estudos. Vou deixar num card aqui em cima também uma aula sobre equação do segundo grau, que faz um complemento e é uma sequência dessa aula aqui, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau!